Imagine acordar num mundo onde metade das pessoas ao seu redor vai morrer antes dos 40 anos. Onde dor de dente pode matar. Onde guerra, fome e doença não são notícias distantes. Elas moram na sua rua. Bem-vindo ao século XIV. Mas aqui está algo que poucos falam. Nem todo mundo morria igual. Dependendo de onde você nasceu, suas chances de sobreviver mudavam completamente. E o que separava os que viviam dos que morriam vai te surpreender. Vamos descobrir junto, começando pelo lugar mais perigoso para existir nessa época. Se você fosse um camponês no século XIV europeu, sua rotina começava antes do sol nascer, literalmente, e já começava difícil. Cerca de 80% de toda a população medieval era camponesa. Isso significa que, estatisticamente, era exatamente onde você estaria. Sua dieta consistia basicamente em pão de centeio, mingau de aveia, legumes e, nos dias de sorte, um pouco de carne salgada. Isso parece simples, mas o problema estava no detalhe, que quase ninguém conta. Esse pão era muitas vezes feito com centeio contaminado por um fungo chamado Claviceps purpurea, conhecido hoje como ergot. Esse fungo causava convulsões, alucinações intensas e gangrena nos membros. E as pessoas não sabiam por que estavam ficando loucas. Mas isso não era o pior. Em 1315, chuvas excessivas destruíram colheitas por 2 anos seguidos em toda a Europa. Veio então a Grande Fome. Entre 1315 e 1322, estima-se que 10% de toda a população europeia morreu de fome. Só de fome. Crianças eram abandonadas, famílias comiam capim. Relatos históricos documentam casos de canibalismo em regiões mais afetadas. Se você sobreviveu à fome, tinha mais um obstáculo pela frente. Trabalhar nas terras do senhor feudal sem remuneração, pagar impostos mesmo sem comida, e ainda rezar para não ser convocado para uma guerra que não era sua. Só que existe um detalhe que muda esse quadro todo. E se você tivesse nascido nobre, as chances melhoram, mas de formas que vão contra tudo que você imagina. Nobres comiam melhor, moravam melhor, tinham acesso rudimentar por médicos e menos risco de morrer de fome. Tudo isso é verdade, mas existe outro lado dessa moeda. Ser nobre significava ir para a guerra. Não era opcional, era uma obrigação feudal. E guerra no século XIV não era gloriosa, era carnificina organizada. Na Batalha de Crécy, em 1346, o exército inglês destruiu a cavalaria francesa com uma tecnologia nova, o arco longo galês. Cavaleiros nobres com armaduras valendo fortunas caíam varados por flechas antes de chegar perto do inimigo. Mais de 1000 nobres franceses morreram num único dia, e foi aí que tudo mudou. 2 anos depois de Crécy, chegou algo que não distinguia camponês de rei, algo que matava ricos e pobres com igual eficiência. A peste negra desembarcou na Europa em 1347. Em 4 anos, matou entre 30% e 50% de toda a população europeia. Estima-se entre 25 e 50 milhões de pessoas. Para contextualizar, seria como se hoje, no Brasil, morressem entre 60 e 100 milhões de pessoas em 4 anos. Não havia nada que riqueza pudesse fazer contra isso. O Papa Clemente VI ficou isolado em Avignon, entre 2 fogueiras que os médicos acreditavam purificar o ar. Ele sobreviveu, mas metade da sua cúria papal morreu. O que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Quem sobreviveu com maior frequência não foi necessariamente quem tinha mais dinheiro, foi quem evitou, por ignorância ou por sorte, os próprios médicos medievais. A medicina do século XIV era baseada na teoria humoral grega. O corpo tinha 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Doença era desequilíbrio entre eles. O tratamento padrão? Sangria, tirar sangue do paciente. Para quem já estava enfraquecido por infecção ou febre alta, sangria frequentemente acelerava a morte, não curava. Mas aqui está um dado que muda tudo. Estudos arqueológicos modernos mostram que populações medievais rurais com dieta variada, trabalho físico intenso e acesso à água de fonte limpa tinham ossos mais densos e menos evidências de deficiência nutricional que populações urbanas da mesma época. Em outras palavras, um camponês saudável do interior, longe de cidade, longe de médico e longe do foco principal da peste,
tinha chances reais de chegar aos 50 ou 60 anos. Só que existe mais um detalhe nessa equação: mulheres. No mundo medieval, mulheres tinham expectativa de vida menor que homens, não pela guerra, mas pelo parto. Mortalidade materna era brutal. Estima-se que entre 5 e 10% de todos os partos resultavam em morte da mãe. Se você tivesse 4 filhos, suas chances de morrer num desses partos chegavam perto de 25%. Isso explica por que documentos históricos registram homens medievais, com frequência, casando 2, 3 ou 4 vezes. E agora chegamos ao ponto que conecta tudo isso com você. Então, você sobreviveria? Depende. Se você tivesse nascido nobre, teria mais recursos, mas morreria em batalha ou veria sua família dizimada por doença. Se fosse camponês, viveria com pouquíssimo, mas longe do foco urbano das epidemias, teria chances reais. Mas existe algo que todos esses grupos tinham em comum. Nenhum deles sabia o quanto estava em risco. Eles simplesmente viviam, tinham filhos, cultivavam terra, construíam catedrais que ainda existem hoje, escreviam poesia, faziam música. A Idade Média não era um período de trevas eternas. Era um período de seres humanos tentando sobreviver com as ferramentas que tinham. Assim como todos os períodos históricos. Assim como hoje. Só que existe um dado final que vai ficar com você. Após devastação da peste negra, com 1/3 da população morta, algo inesperado aconteceu. Trabalhadores escassearam, camponeses que sobreviveram passaram a ter poder de negociação. Salários subiram. Servos fugiram das terras senhoriais sem tanto medo de punição severa, porque os nobres precisavam deles. Em outras palavras, a maior catástrofe demográfica da história europeia foi também o embrião do fim feudalista. Foi uma das sementes do que hoje chamamos de modernidade. Às vezes sobreviver muda o mundo mais do que qualquer batalha. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Se você gostou, se inscreva. Isso me ajuda muito. Até mais!